Olá, sejam muito bem-vindos ao aquecimento da Semana do Previdenciarista de Elite. Então, se você quer aprender a ter um escritório lucrativo, você está no lugar certo. Meu nome é Fred Pataro, eu sou advogado previdenciarista há mais de 15 anos. Estou aqui para te ensinar o passo a passo aí para obter resultado real, resultado aí no final do mês para a sua advocacia, para a sua carreira como advogado. Então, de imediato, já te falo, se você pensa em concurso, aqui não é lugar para você. Agora, se você quer ter resultado, viver da sua advocacia, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, você está no lugar certo, tá bom? Meu nome é Fred Pataro, eu me formei em Viçosa em 2006 e, desde então, eu só trabalho com advocacia previdenciária e venho colhendo os resultados do que semeei lá atrás. E consegui, nesse tempo, criar um método para poder ensinar colegas a ter esse resultado sem ter que passar por tudo que eu passei. Nosso tema de hoje aqui é quando abrir o meu escritório de advocacia. Qual o melhor momento para eu abrir o meu escritório de advocacia? É isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre esse assunto. Você deve ter a sua resposta, cada um vai ter uma resposta diferente, e cada um vai se dar uma resposta de acordo com o grau de comodidade que você tem aí na sua mente, tá bom? Então, a experiência de cada um, o desenvolvimento de cada um vai levar a um resultado diferente, a um tempo diferente. Tá tudo certo com isso. O que eu quero é ajudar vocês a organizarem o pensamento e entender qual o melhor momento para se abrir o escritório de advocacia, ou se o melhor é trabalhar para alguém, depende muito do perfil, né? Depende muito do seu perfil. Em todas as duas vertentes, tem como ter muito resultado, seja abrindo o seu escritório, seja empreendendo no escritório de alguém, desde que esse alguém tenha mentalidade aberta para isso, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, né, que eu pedi para os meus alunos, algumas dificuldades que eles também passaram, para poder dividir com vocês, né? Então, alguns perguntam, é muito comum as perguntas, mas é importante, é essencial ter o escritório de advocacia? Ó, ter seu próprio escritório te faz correr um risco maior, um pouco maior do que trabalhar em algum escritório. Porém, ambos têm risco. Qualquer coisa que você decidir para sua vida tem risco. Concurso tem um risco de você não passar, tem o risco de você passar e não ser chamado. Trabalhar no escritório de alguém tem um risco de demissão. Você ter seu próprio escritório tem também seus riscos, tá bom? Tudo tem benefício, tudo tem ônus e bônus, tá bom? E é que você tem que reconhecer qual é o seu perfil para poder entender o seu momento, tá? Eu sei que a internet hoje está cheia de fórmula pronta, mas eu não estou aqui para vender ilusão. Eu estou aqui para ensinar vocês o que de fato acontece na vida real, tá? E não somente na teoria. Então, quando me perguntam, é importante ter um escritório? Vou contar o meu caso. Eu, lá na época da faculdade ainda, eu tinha muita dificuldade em conseguir estágio, coisa simples, né? Tinha muita dificuldade, porque eu formei em Viçosa. Viçosa é uma cidade no interior de Minas, aí com 100 mil habitantes, mais ou menos, e é uma cidade universitária. Só que o que eu percebi naquela época, correndo atrás de estágios, é que os advogados eles tinham receio, eles tinham medo mesmo de dar oportunidade para colegas ali daquela época, pelo menos era assim, não sei como é hoje, mas tinha muita dificuldade, porque eles tinham medo que a pessoa virasse concorrente. Aí eu vou ensinar e a pessoa vai virar concorrente. Isso demonstra uma total escassez, pensamento de escassez, e não de abundância, o que é extremamente prejudicial para a empresa, porque o escritório nada mais é que uma empresa. Então, nesse caso, é importante esse cara lá atrás ter a história de advocacia dele? Era sim, só que era mais importante talvez ele ter trabalhado com alguém com uma mentalidade maior e aplicado, deixado essas pessoas abrirem a cabeça dele para depois ele ter o escritório dele. Ou então, não era o caso da época, né? Essas pessoas não tinham acesso, por exemplo, a uma live dessa aqui, que pode destravar a pessoa e com um simples toque a pessoa passar a entender que, opa, eu posso ter o meu escritório, eu posso contratar, eu posso delegar e eu só vou crescer com isso. Eu não vou perder com isso. Então, quando me perguntam, é importante um advogado ter um escritório? Super importante ter seu próprio escritório. Como é super importante trabalhar em escritórios
que te permitam crescer, que te permitam empreender lá dentro. Isso também faz a diferença, tá bom? Então, normalmente também uma pergunta muito comum: qual que é a diferença entre o advogado trabalhar num escritório ou trabalhar para o seu próprio escritório? Volto para o meu caso. Lá em Viçosa, lembra que eu falei que não conseguia estágio? Vi ali uma oportunidade de crescimento da advocacia brasileira. Isso em 2006, tá, pessoal? 2007, por aí. Eu já estava formado em 2007 com a AB, mas antes, entre 2004 e 2006, por aí, eu já comecei a perceber que advogados não tinham mentalidade de empreendedores, não tinham mentalidade de empresários, tinham uma mentalidade ainda fechada, aquela advocacia tradicional, tudo certo, tá? Eu não estou aqui criticando, só vi uma oportunidade naquela situação. Então, quando, por exemplo, eu não consigo um estágio, o receio de virar concorrente ou não, será que ele vai virar meu concorrente ou não? Eu percebo uma mentalidade de escassez. E é aí que eu começo a buscar alternativas para uma nova advocacia já naquela época. Então, desde muito cedo, eu comecei a participar de feiras como Fenalol, feiras de tecnologia jurídica, tudo isso correndo atrás daquele pequeno grupo que tinha aquela mentalidade empreendedora ali na época. Então, digamos que eu peguei ali um terreno fértil, como vocês hoje estão pegando o melhor momento da história da advocacia, principalmente da advocacia previdenciária, mas eu diria da advocacia em geral, tá? Falo muito isso, gosto muito de ratificar que estamos vivendo o melhor momento na advocacia, na história da advocacia brasileira, tá? Porque o consumo, né, o estilo de consumo do serviço jurídico mudou. Então, as pessoas hoje contratam um advogado pela internet, as pessoas hoje buscam aquele advogado que tem mais autoridade, e tudo isso dá para ser trabalhado. E o melhor, a boa notícia, em pouco tempo. Então, se você quiser abrir seu escritório, por exemplo, em pouco tempo, com estratégia e com execução, em pouco tempo você vai ter resultado. O que antigamente a gente precisava ali bater cabeça, até achar a fórmula correta. Então, quando eu fui para a BH, achei já formado, com pós-graduação, inclusive, achei portas fechadas novamente, pelo mesmo motivo de Viçosa. Então, olha que interessante, não era cidade pequena, não era questão de cidade pequena, era a mentalidade do advogado daquela época. Medo de formar concorrência. Então, não delegava. O que acontecia? Virava escravo do seu próprio trabalho. Vocês devem conhecer vários advogados assim. Não são todos, né, pessoal? Eu conheço vários advogados daquela época que hoje estão procurando atualização. Tenho alunos, inclusive, com idade aí para ser professor meu de faculdade lá naquela época e que estão colhendo muito resultado porque tiveram a humildade, né? Calçaram ali a sandália da humildade e falaram: olha, se eu não aprender a delegar, se eu não aprender como fazer essa nova advocacia, eu vou ficar para trás. Então, foi isso que aconteceu. Vários também estão procurando essa nova advocacia, implementando no escritório e colhendo os frutos disso. Então, lá em BH, quando eu mudei para BH, também encontrei portas fechadas. Falei, opa, realmente existe um mercado muito grande aqui. Foi quando eu tive a oportunidade de entrar, e aí eu já estava quase desistindo, já ia montar meu próprio escritório, mas vejam bem, de forma intuitiva, né? Não tinha aí uma fórmula, não tinha um método como esse que eu apresento, né, no meu curso, como esse que eu apresento aqui para vocês. Então, não existia. Então, se eu abrisse, pode ser que eu teria problemas, porque eu não teria um método, seria intuitivo. E na faculdade a gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a ser empreendedor, a gente aprende a ser advogado, né? E está tudo bem com isso. Apesar que eu acho que isso tende a mudar, né? Já está mudando em algumas faculdades, em alguns cursos de direito. E aí, quando eu estava quase desistindo, eis que surgiu aí, se vocês depois buscarem nos meus destaques lá no Instagram, @Fred Pataro, vocês vão entender melhor. Então, caiu assim para mim, Deus, né? Eu chamo de Deus para quem tem fé, para quem não tem, sorte, enfim. Caiu no meu colo que um camarada com a mente extremamente empreendedora estava fechando uma parceria com um empresário para abrir um escritório previdenciário de prospecção estadual, nível estadual, só que prospecção 100% offline naquela época, né? Estamos falando aí de 2007, por aí. Então,
eu fui o primeiro a chegar nesse escritório. Então, esse cara me treinou do jeito dele e tudo, mas uma mentalidade extremamente empreendedora. Por que eu estou mostrando isso? Quando me perguntam, vale a pena trabalhar como autônomo? Vale a pena ter o próprio escritório? Vale a pena trabalhar para o escritório de alguém? Quando me perguntam isso, eu dou esse exemplo porque não fosse divergências administrativas, porque o escritório lá lucra até hoje. Eu saí de lá em 2012, para vocês terem ideia, mas já tinha um escritório paralelo que eles permitiam, tamanha mente aberta eles tinham, né? Eu saí de lá em 2012 e até hoje recebo frutos do que eu plantei lá atrás, lá naquele tempo. E só saí de lá por divergência administrativa entre os sócios. E aí o sócio que era o meu mentor, digamos assim, ele saiu e aí eu fiquei meio sem lugar. Eu gostaria de continuar se ele tivesse. Como ele não estava, e aí eu fui percorrer meu próprio caminho. Então eu já tive no lado de trabalhar num escritório extremamente mente aberta, estaria lá tranquilamente até hoje, porque ele me dava abertura para empreender lá dentro. Tá? Então, eu tinha todas as ferramentas necessárias para empreender, ao mesmo tempo, estava num escritório que não era meu. Só que olha que bacana, fui ter meu próprio escritório, já com a mentalidade deste mentor que eu tive na vida, né, desse mentor aí do dia a dia, e aí eu tenho a maior gratidão a ele nessa parte, ele sabe disso, e fui tocar meu próprio escritório com o meu ex-sócio, que naquela época a gente também colheu muito resultado, a gente fez a sociedade agora em 2022, no ano passado, e ali a gente viu caminhos diferentes, né? Estava conversando até com ele ontem, com o meu ex-sócio, falando da questão da visão, né, do empreendedorismo, que há diferenças, né, de pensamento, sim, mas que dá para colher resultados desde que você siga um método. Então, o método que nós criamos durante esses anos todos aí no nosso escritório antigo, eu vou colher durante muitos anos os frutos ainda, e no meu escritório novo já está validado, né? Tem um ano que esse escritório eu, inclusive, abri para validar o método que eu ensino, justamente para poder mostrar para vocês que dá para abrir um escritório, dá para ter resultado rápido. Foi o que eu fiz. Eu tive que sair, olha que decisão difícil, eu tive que sair dessa sociedade de mais de 15 anos para poder validar o que eu ensino. Para falar assim, não, peraí, o que eu estou ensinando aqui tem 15 anos que eu aplico, mas será que o pessoal vai demorar tanto para ter resultado? Eu quero ver se abrindo o meu escritório eu consigo colher os frutos. E consegui em pouquíssimo tempo, poucos meses, né? Então, para se ter ideia, em um ano, nem menos de um ano, né? Menos de um ano que a gente abriu o escritório, de fato, abriu as portas do escritório, a vitrine do escritório online também, em menos de um ano a gente já tem quase um terço da prospecção que a gente teve em quase 15 anos no outro escritório. Então, de fato, a metodologia, ela funciona, está validada, está mais que validada, inclusive diversos alunos, que vocês podem também ter acesso, né, através dos depoimentos lá no Instagram, de diversos alunos que estão colhendo os resultados. Então, quando me falam a diferença de trabalhar, de ter seu próprio escritório, olha, há diferença? Né, claro. Então, por exemplo, quando você não tem o seu próprio escritório, é quando você não tem, por exemplo, autonomia suficiente para fazer o que você quiser. Por outro lado, dependendo do escritório que você trabalha, você tem autonomia para apresentar projetos e tem alguém experiente para poder colocar a bola no chão, que a gente chama, né? Colocar os pensamentos no lugar e conversar com você para ver se isso de fato pode trazer resultado ou não, tá bom? E falo mais, quando você tem sociedade, você também não tem 100% de autonomia. Então, é caso a caso. Mas é possível abrir um escritório? Qual o melhor momento, né? Que é a pergunta da live. O melhor momento sempre é agora. Agora. Nós estamos vivendo o melhor momento da história da advocacia brasileira. Vou falar isso 1000 vezes, porque eu não canso de dizer, senão eu não estaria aqui ensinando, concorda? Tem espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. As pessoas estão contratando os advogados de forma muito diferente do que contratavam antigamente. Antigamente a gente chegava no escritório, o advogado chegava, pegava ali sua malinha, encostava no canto, esperava o cliente chegar. Hoje não. A gente faz o caminho inverso. Embora ainda tenhamos métodos de prospecção online, por exemplo, que o cliente te procura, mas não no seu escritório, no Google, no YouTube, em outras plataformas, tá bom? E você também consegue achar seu cliente com estratégia
seja no offline, seja no online. Então, o melhor momento é agora, tá? E vou explicar por quê. Umas perguntas interessantes também que eu separei aqui. Por exemplo, quais as vantagens de um advogado previdenciarista ter um escritório? Então, aqui especificou mais, hein? Previdenciarista. Quais as vantagens? Olha, eu acho que é a mesma vantagem de qualquer especialidade, mas o previdenciarista, ele tem tanto mercado que você consegue, dentro do direito previdenciário, subnichar e criar uma autoridade gigantesca. Então, por exemplo, eu tenho alunos que só trabalham com LOAS, tenho alunos que só trabalham com salário maternidade, alunos que só trabalham com planejamento previdenciário. Tamanha oportunidade de um advogado previdenciarista, tá? Tamanho o mercado de trabalho do direito previdenciário do Brasil. Então, eu diria que, para o advogado previdenciarista, mais importante ainda, ter um escritório ou trabalhar em um escritório que dê oportunidade de você crescer lá dentro. Como? Atingindo metas, e aí, através dessas metas sendo atingidas de faturamento, metas de prospecção, de distribuição, você conseguir, por exemplo, dobrar, triplicar o salário dentro de um escritório. Então, ganha todo mundo. Ganha o escritório, ganha você. Ou, se você tem o seu próprio escritório, você criar uma autoridade gigantesca em um subnicho. Então, o previdenciário ele ainda tem esse condão de poder nos dar a oportunidade de subnichar e transformar a nossa autoridade em uma autoridade ainda maior do que se a gente estivesse trabalhando em uma área só, por exemplo, na área trabalhista, pegando qualquer tipo de ação, entendeu? Tem resultado? Tem. Dá para ter resultado? Dá. Na trabalhista, claro, qualquer área dá para ter resultado, ainda mais hoje. Mas, na área previdenciária, eu entendo que é o melhor mercado, é o melhor produto para se ter dentro de um escritório de advocacia, se você está pensando em abrir seu próprio escritório, ou se você já tem seu próprio escritório, se você trabalha em um escritório, é o direito previdenciário. Bom, e vou explicar por quê nas outras lives também, e nessa live a gente vai falar mais sobre isso. O que pode acontecer? É uma pergunta também que me fazem muito. Ao longo da carreira do advogado previdenciarista, existem altos e baixos? Claro, pessoal, como em qualquer empresa, existem épocas do ano que são melhores, épocas que são piores. Daí a importância da estratégia, do método, de sistemas, por exemplo, como o ADV Box, que nos auxilia a saber qual o melhor momento para prospectar determinado tipo de ação com um sistema de inteligência, desde que é alimentado de forma correta. Então, a gente consegue entender o que pode acontecer ali ao longo do ano com o escritório de advocacia, se você tiver um método, se você tiver uma estratégia, se você alimentar o sistema de forma correta. Então, no advocacia previdenciária, você consegue tanto fazer caixa, como produtos, por exemplo, como diagnóstico previdenciário, planejamento previdenciário e outros, revisões, né, que você consegue cobrar ali uma entrada, como fazer volume, e aí quando esse volume começar a girar, acabou, aquilo é caixa todo mês. Se você prospectar, eu vou colocar um número bem baixinho, que um aluno que fizer o meu curso em 2 meses aí, já consegue, aplicando tudo, ele já consegue um resultado, vamos colocar uma prospecção de 20 LOAs por mês, tá? Não vai te dar dinheiro ali na entrada, mas vamos colocar aí 5 diagnósticos a R$ 1.000 cada diagnóstico. Você faz um caixa com esses 5.000, tá, por mês, e esses 20 LOAs por mês, eles vão te render no mínimo, depois que isso circular, se todo mês você plantar, e eu não estou falando nem de crescimento, estou falando de 20 por mês, tá? Você tem ali uma média de R$ 4.000 por lousa, é só fazer a conta, só fazer as contas. É isso, tá? Não tem segredo. É só fazer as continhas que você vai chegar ao número que você precisa. E esse número é real, tá, pessoal? Tem alunos, é só vocês irem nos destaques, que vocês vão ver depoimentos de vários alunos que conseguem, e o meu próprio escritório é prova viva disso, gente. Todos os dias tem diversos clientes nos procurando e fechando contrato conosco, tá? E com o tempo, você vai aumentando a meta e atingindo metas maiores e prospectando cada vez mais. Claro, quanto mais você prospecta, mais você vai precisar delegar, mais você vai precisar de equipe, tá bom? Ah, Fred, mas eu não gosto de trabalhar com muita gente e quero ter meu próprio escritório. Ok, tenho alunos que têm resultados incríveis, sensacionais, trabalhando sozinho. Porém, é mais difícil chegar àquela liberdade de tempo. Mas vai de cada um. Tem gente, por exemplo, que não gosta de delegar
audiência, tem gente que gosta de fazer. Sou contra, tá? Eu acho que sempre você tem que preparar alguém para fazer melhor do que o que você faz, que aí você vai ter tempo de fazer o seu escritório crescer. Mas, falando de primeiro passo, ok, você sozinho consegue dar conta e consegue ter um resultado extraordinário na advocacia previdenciária. Então, quando me perguntam, por exemplo, teve um que me perguntou, conta para mim como foi o processo de abertura do seu escritório. Como eu falei no início aqui da nossa live, lá atrás eu abri o escritório com a conivência do meu antigo patrão, digamos assim. Por quê? Fui para Belo Horizonte e eu sou de uma cidade de apenas 10 mil habitantes. Sou de uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Minas. E aí falei com ele, olha, gostaria muito de abrir um modelo de escritório desse que você tem aqui em BH, lá na minha cidade, se você permitir, eu tenho um colega que pode ser meu sócio, pode tomar conta desse escritório, não vai atrapalhar no seu escritório, porque nós não faríamos concorrência, você só deixaria de atender lá na minha região, mas Minas Gerais tem mais de 800 municípios, então não seria empecilho. E ele permitiu, e ali a gente conseguiu, tá, abrir um escritório, só que de forma muito intuitiva. Como eu falei no início, a gente não tinha acesso, por exemplo, a uma live dessa. Se eu tivesse assistido uma live dessa, eu já saberia que, se eu for lá no Instagram do @Fred Pataro, tem toda a metodologia para poder começar de forma muito mais inteligente, de forma muito mais estratégica, tá? Claro, e poderia, por exemplo, depois fazer o curso, fazer uma mentoria, o que me economizaria, eu vou falar com vocês, mais de uma década tranquilamente, tá? Porque eu tive que testar muita coisa para ver o que dá certo, o que dá errado, para chegar onde eu cheguei hoje. E o método que eu criei é baseado nesses erros e acertos. Aí a grande diferença, tá? Naquela época a gente não tinha isso. Então, quando fala como que foi esse processo de abertura, muito amador, tá? Naquela época, muito amador. Se fosse hoje, eu faria de forma totalmente diferente. Deu certo porque também era muito incomum, muito improvável alguém ter uma mente empreendedora como a gente tinha naquela época. Então, eu sempre tive essa mentalidade de pensar como empresário. Só que ainda assim, eu tive que percorrer um caminho muito grande, fazer cursos presenciais, então eu precisava ganhar dinheiro primeiro, para depois fazer cursos muito caros, então para poder entender, né, como funcionavam esses poucos escritórios no Brasil que pensavam de forma diferente, então eu precisava ir até essas pessoas, e isso custava muito caro. Hoje você compra um curso, uma mentoria, com alguém que passou por tudo isso, eu gastei milhares, centenas de milhares de reais para chegar nisso que eu cheguei, e com pouquíssimos reaisinhos por dia você compra o meu curso e tem todo um método mastigado ali para você. Naquela época a gente não tinha isso. Então o nosso processo de abertura foi muito mais amador, né? Diria. Fosse hoje seria muito mais profissional. E aí eu posso dizer com todas as letras que funciona o nosso método, porque a gente tem alunos, como o Luiz Gustavo, por exemplo, de Vitória. Vocês podem ter acesso a ele no meu Instagram, podem ter acesso, ele é muito aberto a conversar com todo mundo. O Luiz Gustavo era do direito de família, abriu a parte previdenciária do escritório dele e colheu o resultado em 2 meses, ele já tinha mais de 60 clientes. É um resultado com prospecção offline, tá? Sem investir em internet, sem tráfego pago, o que aumenta ainda mais, potencializa ainda mais a forma de você prospectar. Então, pessoal, para a gente poder aqui fazer um resumo e ser bem direto para vocês, na pergunta da nossa live, qual é o melhor momento de se abrir um escritório de advocacia? É agora, tá? É agora. A gente tem a mania de querer esperar tá tudo perfeito, a gente ter dinheiro, a gente ter o melhor computador, a gente espera tudo ficar perfeito, mas na verdade é a nossa própria mente sabotando e nos deixando naquele lugar de conforto, tá? Naquela sensação de que eu só não abro porque eu não tenho aquela câmera, só não abro meu Instagram profissional porque eu não tenho aquele microfone profissional, eu só não abro meu escritório porque eu não tenho como pagar um móvel planejado ainda, pegar a melhor sala. Olha, não tem dessa. Melhor momento agora. Prova disso, a gente está criando aqui internamente no nosso curso, métodos, inclusive, de pegar franquias do meu escritório, para eu provar para as pessoas, para os meus alunos, que dá para começar. Com um computador, por exemplo, com a franquia, e aí a ideia da franquia
não é obter lucro com franquia, não é essa a ideia é validar, falar assim, ó, você consegue abrir seu próprio escritório. Então, você usa da autoridade e aí você consegue modelo, por exemplo, home office, com um computador, você do seu quarto consegue abrir seu próprio escritório para dar os primeiros passos, tá? Tem um modelo offline, que você não vai investir ainda em internet, e aí aos poucos vai criando autoridade, e o modelo que eu acho o adequado, o ideal, que é o modelo híbrido, online e offline. Você ter o seu próprio escritório, também atuando na internet, as duas coisas. Mas cada um tem um momento. Então, eu tanto acredito que o momento de abrir o escritório é agora, que eu estou criando essas alternativas para que os meus alunos que não têm tanta condição, e também para os mais experientes, que querem colocar uma autoridade maior, já carimbada, tarimbada também, aí no escritório de advocacia, consiga utilizar da nossa marca, consiga utilizar do nosso método, dos nossos treinamentos, para poder abrir o próprio escritório previdenciário, ou utilizar da sua própria marca, tá? O que eu, inclusive, aconselho. Se você já tem uma marca, se você sonha em fazer sua marca, utilizar a sua própria marca. Não tem por que utilizar a marca de outra pessoa. Mas, se essa for sua vontade, também não teria problema em utilizar, porque a gente é óbvio, né? Tem critérios para isso, não é para todo mundo, vão ter critérios para isso, para a gente poder dar ainda mais essa mão para os nossos alunos. Então, se a gente consegue fazer isso para os nossos alunos, você que ainda não é meu aluno, você que não é meu aluno, pode sim abrir seu escritório agora. Não espera o momento ideal, não espera o momento perfeito. A advocacia está vivendo o melhor momento da história. E se você não entrar nela agora, você está perdendo tempo. Existe algo que chama, uma coisa que chama custo de oportunidade, tá? O tempo que você deixar de entrar ali, você vai perder muita grana. Então, eu diria que você precisa entrar para ontem na advocacia. De preferência na advocacia previdenciária, que eu considero melhor mercado hoje no direito brasileiro. E aí eu queria lembrar para vocês aqui que a primeira aula, tá, da nossa semana do Previdenciarista de Elite vai ao ar segunda-feira, dia 30, às 8 horas da manhã. Então, faça sua inscrição para você, ative o sininho para você não esquecer, faça sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição também com seu e-mail, na bio do Instagram, tem tudo lá. Então, tá tudo certinho, deixou seu e-mail lá, a gente vai te lembrar de tudo. Não perca, a gente vai ter live todos os dias, tá bom? Te ajudando aí a escalar na sua advocacia. Eu tenho certeza que, assim como dezenas e dezenas de alunos meus já tiveram resultado, você também vai conseguir ter resultado na sua advocacia. Um abraço.